Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira do Instituto Água Sustentável, o professor Água, e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E nós sempre trazemos pessoas que têm trabalhado com o tema de uma forma ou de outra na sua carreira, e hoje nós trazemos alguém aqui que tem trabalhado de uma forma muito criativa, vocês vão ter o prazer de conhecer, o José Bueno. José Bueno, ele é arquiteto e urbanista e foi criador do Instituto Harmonia, Educação e Sustentabilidade. Atua há 20 anos como educador, inspirado na filosofia do Aikido, arte marcial, cujo propósito é a restauração da harmonia e do equilíbrio em situações desafiadoras. É um dos fundadores da iniciativa Rios e Ruas. A gente vai falar bastante dessa iniciativa, que é muito legal. Essa iniciativa busca trazer um novo olhar dos cidadãos para os rios escondidos de várias cidades do Brasil. Não só do Brasil. O mundo inteiro passou por um processo de enterrar rios, digamos assim, né? De deixar os rios canalizados e fora da nossa visibilidade, mas esses rios ainda estão lá, estão escondidos, mas existem, e esse é um trabalho muito legal que o José Bueno vai apresentar para a gente. José, muito obrigado por você ter vindo aqui, é um prazer ter você aqui, você tem um trabalho que eu reputo como sensacional, uma ideia muito boa, vocês têm o mérito de levar adiante uma iniciativa dessa, eu sei, a gente também tem a nossa própria ONG, sabe o quanto depende de boa vontade e desse empenho pessoal para as coisas andarem. Conta para a gente aí, como é que, um pouco da sua carreira, como é que começou, como é que veio a sua área, interesse pela área ambiental, pelos rios, por favor. Oh, prazer estar aqui, Everton, contribuir assim com a nossa parcela, assim com a nossa voz, o nosso olhar, o nosso pensamento a respeito da temática da água, né? Que é assim, acho que o coração do trabalho nosso. Como você comentou, eu fiz uma formação em arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo, década de 80, começo da década de 80. Aliás, eu descobri que você era meu contemporâneo, porque eu fiz geologia lá, você era meu vizinho. A gente deve ter comido ali no CRUSP, né? Bons tempos de faculdade. Mas, assim, curiosamente, nunca houve uma disciplina sobre a realidade de São Paulo sob a perspectiva da água, dos rios. Ou seja, tem a construção, tem resistência dos materiais, planejamento urbano, mas rios é uma coisa que eu não aprendi na faculdade. E acho que nem todos meus colegas, meus contemporâneos, né, tiveram esse acesso. E meu pai tinha uma construtora com o nosso nome, acho que quando eu entrei na faculdade, ele se animou, montou uma pequena construtora chamada J. Bueno. Eu brinco que vai que é sua, meu filho, empreendimentos imobiliários, né? E foi muito frustrante porque eu não me apaixonei pela construção. Eu sempre, já desde o começo na faculdade, eu sempre me interessei muito pelo humano, pelas pessoas, pelas atitudes, pelo comportamento, pela consciência, pelas relações, né? E é onde nasce, assim, todas as belezas do mundo e as desgraças do mundo nascem no humano. Ou seja, a gente vai falar de meio ambiente, a questão do meio ambiente, ela é humana. Ela revela níveis de consciência, ou de ignorância, né? Ou seja, o meio ambiente ele vai responder ao humano, ao social, enfim. Eu mergulhei nisso, trabalho há mais de 30 anos com desenvolvimento de lideranças em universidades, em empresas, né? Sempre mexendo com essa questão de perceber novas camadas, de olhar para si com mais profundidade, olhar para o entorno, olhar para as bordas, olhar para o social, né? E sempre a formação de líderes, né? Que impactam, né, a nossa sociedade, né? Pessoas que estão tomando decisão, né? Com que repertório de escolhas essas decisões estão sendo tomadas, né? E aí, eu falo tudo isso porque eu estava distante da arquitetura, da construção. Até que eu encontro numa cafeteria, uma história que eu canso de contar. Eu estava, na época, investindo na possibilidade de um cursinho para jovens, não para colocar jovens no mercado de trabalho, mas para colocar jovens na vida. Ou seja, quais são
as disciplinas assim que um jovem de 17, 16, 18 devem viver, que experiências que são impactantes, como você deve ter tido, como eu tive, como quem está ouvindo aqui teve experiências que marcam, né? Pessoas, lugares, viagens que você faz, você descobre alguma coisa que impacta até a tua escolha profissional, né? Então, eu estava vendo essas experiências extraordinárias com pessoas notáveis, né, que poderiam formar um cursinho do viver, né? Ou seja, disciplinas não ortodoxas, assim, a matemática, a química, o português, as línguas, ok. Mas tem outras, né? A gente precisa saber o quê, né? Como cidadão, como homem, como mulher, para viver bem e ser uma pessoa feliz e ser uma pessoa, né, criativa no mundo, né? Aí me apresenta um camarada, eu estava num café, alguém que me viu sabia desse meu projeto de educação não formal, né? De educação experiencial, e falou: Zé Bueno, você conhece Luiz? Luiz, você conhece? Acho que ele pagou o café para a gente esse dia. E a gente tomou um café, e esse cidadão, Luiz, ele conta a sua experiência como professor de geografia, como educador, voltado à temática dos rios urbanos, e abre um mapa de São Paulo com 300 rios. Eu falei: pera um pouquinho, ou o mapa está errado, ou é outra cidade, ou eu fiz alguma coisa não está batendo aqui, não existe. Deixaram de te contar alguma coisa, né? Você perdeu. Me enganaram aqui, né? Ou tem algum. Então eu me senti um pouco impressionado, quase que ofendido em olhar para São Paulo com uma lente que eu nunca tinha usado. Ele falou: isso aqui, São Paulo, qualquer lugar que você tiver em São Paulo, você vai andar 10 minutos e vai cruzar um curso d'água. E como assim? Mas nem tem rio em São Paulo, só tem. O que tem está aí meio judiado, é o Pinheiros, o Tietê, tá mandando até que nem chamam de rio mais isso aí, que é. Isso aqui, então, pera um pouquinho, deixa eu entender. Você está falando do lugar onde eu vivo. Eu vivo em São Paulo. Eu sou um carioca, estou aqui há muitos anos, mas eu moro nessa cidade, eu quero saber desse lugar, né? Porque acho que isso é uma matéria que pode ser interessante para um jovem entender o lugar que ele vive, Concordo. entender o território dele, em novas camadas, né? Não só o shopping, o cinema, a escola, mas entender a natureza desse lugar. Eu proponho para ele uma experiência, aliás, eu pergunto se a gente pode andar por esses rios, ver onde é que eles estão, onde é que tem rio aí que eu não vejo. Ele falou: vamos sair da sua casa. E a gente sai, vamos fazer uma voltinha ali, a gente vai achar alguma coisa. E a gente faz essa voltinha aqui no Butantã, perto de casa. Saímos de bicicleta, 2 minutos de bicicleta, a gente começa a identificar uma paisagem meio diferente. Para mim, comum, que eu frequento aqui o bairro. Mas a gente estava com essa lente de ver onde é que estão essas águas. Então a gente achou um terreno baldio, perto da Universidade de São Paulo, tem um muro aqui na Vila Indiana. A gente vê barulho de pássaro, a gente vê a temperatura um pouco mais fresca, a gente vê água correndo na guia, a gente vê uma mata mais exuberante. A gente resolve entrar nessa mata, a gente afunda o pé num brejo, tem muita água nesse terreno, né? É um terreno de descarga de entulho, de obras, é um lugar bem degradado, mas ali tinha água, e a gente chega mais perto, a gente descobre que a gente está pisando numa nascente. Ali nasce ele com mapas na mão, com esse olhar diferente, a gente confere, parece que é aqui então, e a gente vai atrás dessa água. E a gente resolve fazer uma primeira caminhada, que é explorar para onde vai essa água que brota aqui, né? Que sequer tinha nome. E a gente vai descendo pelo Butantã, pelas ruas, a cidade, o bairro, ele se construiu ao redor desse curso. As ruas são sinuosas, como muitas ruas na cidade obedecem esses cursos de rio, né? E a gente vai, e tudo escondido, né? É água subterrânea para valer, né? Água subterrada, é água subtraída, né? A água está numa galeria, ela não está ao ar livre, ela vai para uma tubulação, ela é entubada, como falam os portugueses, e a gente vai seguindo, passa por uma escola pública, passa por uma escola particular, bate numa delegacia, a gente sempre conta essa história, que ela é icônica. Na delegacia, a gente desce da bicicleta e vai até o delegado. E o delegado, ele baixa o óculos e fala: qual que é a ocorrência aqui, né? Qual é o sinistro?
E a gente está seguindo um rio invisível, um rio que as pessoas não veem. Aí a gente teve o risco de ser preso pelo delegado por consumo de substâncias tóxicas. Mas ele se simpatizou com a gente, ele falou, verdade, sempre passou um rio aqui do lado, é aqui do lado do muro da delegacia. Ele nos leva até o fundo da delegacia, nos ajuda a transpor o muro com as bicicletas e deseja uma boa continuidade. E a gente vai até o Instituto Butantan, entra na Universidade de São Paulo, vamos até o Rio Pinheiros, que é lá onde essas águas elas vão terminar, depois de chegar no outro riacho, enfim. Essa experiência foi tão marcante, Everton, que eu falei, não, isso aí gera uma experiência robusta, da gente botar lentes novas e perceber a nossa cidade com essa outra sensibilidade. É perceber o que foi sonegado, o que foi encoberto e o que é vivo, que não está sendo percebido. Isso é a matriz do Rios e Ruas. É um café, uma prosa e uma caminhada. Né? Conversar, caminhar... Uma caminhada que foi longe. Né? Foi longe. Não, mas são 2, 3 quilômetros, né? Conversando, encontrando pessoas... Isso já faz 12 anos, né? E aí isso gerou, assim, começou a formatar a metodologia nossa, que é conversar sobre o lugar que nós vivemos, conversar sobre o que é natural nesse lugar e que não está sendo percebido, conversar sobre o desenvolvimento da cidade, conversar sobre a nossa própria percepção. Sim. E ter uma experiência sensorial, ou seja, não é uma experiência só cognitiva, não é uma planilha, não é apenas um mapa, não é um texto, é uma experiência real de convívio e aproximação com esse recurso tão fundamental que são as águas e os rios numa cidade. Elas criaram a nossa cidade, a gente está aqui porque tem muita água. Porque tem o rio, exatamente. A cidade, a não ser Las Vegas, né, que aquilo lá é coisa de doido, onde não tem água e tem uma cidade com água importada, né? Mas as cidades criam-se em torno, desde o Nilo, né? As cidades elas vão se formar onde tem um afloramento de água, onde tem... Porque a água vai trazer vida. A água vai trazer recursos, vai trazer plantio, vai trazer alimento, vai trazer vida. Vai para a vida existir, né? E aqui a gente vai invertendo, a gente ocupou a cidade e estamos nos afastando da conexão com essas águas. Então, assim, resumindo um pouco a história, hoje eu estou mais para a arquitetura da desconstrução do que para a arquitetura da construção. É verdade. Se eu for abrir uma empresa de arquitetura, vai ser uma desconstrutora. A gente vai ter que desconstruir algumas coisas que estão em excesso, né? Que estão impedindo... Me interessa. Você vai ser convidado a ser sócio numa desconstrutora. Desconstruir crenças e desconstruir atitudes, desconstruir formas de perceber. Tem algo a ser desconstruído na mente das pessoas, no coração das pessoas. Sim. Então, outra visão de mundo, é muito interessante. É isso mesmo. Mudar e atualizar. A gente está repetindo alguns modelos que funcionaram na década de 40, de 30, de 50. E talvez é hora de desconstruir e criar novos modelos de operação, de relacionamento, de convivência na cidade. Século retrasado já. Esse modelo do século retrasado é muito... Do século retrasado, verdade. Estamos pisando no passado. Eu quero pisar no futuro. Eu quero pisar nas cidades que sejam melhores do que no passado. Então, acho que isso aí fecha assim, a minha visão hoje como arquiteto. Eu me apresento ou como arquiteto da desconstrução ou como arquiteto social. Eu gosto dessa expressão de que é fazer arquitetura na interação com as pessoas. É falar de urbanismo nas ruas, com as pessoas, em diálogos, em debates, em experiências, né? Isso desenha uma cidade. Isso desenha constrói uma relação com o território na troca de experiências, de expectativas, de sonhos, de angústias, de inquietudes, né? E é absolutamente transdisciplinar o trabalho nosso. Não é um trabalho exclusivamente ambiental, mas é um trabalho que envolve legislação, envolve biologia, envolve urbanismo, envolve política, envolve... há uma dimensão
que alguns percebem, espiritual nessa relação, que a gente está se reconectando com o que há de sagrado na relação com a natureza. A gente olha os índios, parece que é uma coisa meio excêntrica a relação que os índios têm, os ancestrais com as montanhas, com os animais, com a natureza. É a coisa mais moderna que eu vejo, é esse sentimento de afeto pela natureza, pelo que é vivo, e não tem nada de primitivo, é absolutamente futurista a gente se relacionar de uma maneira mais anímica e mais verdadeira com o que é natural, o que é vivo. Concordo, é o sentimento de pertencimento que eu costumo dizer. Você está ali, você se sente parte daquele todo, e aí você se preocupa com a manutenção, com a qualidade, ou seja, todo mundo contribui para a qualidade de vida. É um negócio interessante. E a relação que eles têm, a gente tem uma relação de distância entre eu e o meio ambiente. Já é uma boa reflexão. E talvez essas culturas mais ancestrais veem a mesma coisa. É uma única coisa, não são coisas, não é objeto de consumo, de usufruto, de proteção, é a mesma coisa. E a gente, em algum lugar, perdeu essa conexão, esse pertencimento que você fala, porque a gente se separou. A gente se protege, a gente se relaciona de uma maneira meio esquisita. O teu instituto tem harmonia no nome. Conta aí para gente um pouco do instituto, o que é um instituto. A uma altura... Fala um pouquinho do Aikido, porque está escrito lá no teu Pois material. Rapaz. Você já deve ter percebido, então, que a minha carreira não foi uma carreira tão linear, assim, né? Vou fazer contabilidade, termino contador, trabalho com contabilidade... É um pouco mais complexo. Eu me interesso pela natureza das coisas, natureza humana, a natureza das relações, a natureza das cidades, a natureza das coisas. Isso sempre foi meu foco. Isso me levou a ter multi-ações. Você falou do Aikido. O Aikido foi alguma coisa que foi um esporte, vamos dizer assim, ou uma prática marcial que eu conheci com 23 anos. Eu estou falando de quase 40 anos atrás. Eu entrei numa salinha, fui apresentado lá a um professor que me mostrou me convidou para fazer a aula. Ele falou: entra aí, experimenta, né? Experimenta, faz aí. E me impressionou muito a metáfora do Aikido, que é uma relação de conflito, que é a base, né? De oposição, né? Sempre tem a figura dos dois, né? Duas pessoas que vão lutar, enfim. O resultado dessa relação ser harmônico. Ou seja, o resultado ele não precisa gerar um prejuízo para nenhuma das duas partes. Não tem sequer vencedor no Aikido. Existe sim um problema, existe uma tensão, mas existe um caminho onde essa tensão ela pode resultar num final feliz para ambas as partes. Num final de recomposição da harmonia. Eu gostei disso de cara. Eu falei, pera um pouquinho, não é aquela coisa de bater, de ganhar, de vencer. Um faixa preta e harmonia é alguém que sabe lidar com uma situação difícil e balancear essa situação e levá-la para um patamar de saúde e de preservação da vida. Tem uma coisa de justiça, assim, de afeto. Eu falei, cara, vocês estão disfarçados. Isso aí não é uma luta, isso é uma filosofia de vida, né? Porque a gente lida diariamente com situações de conflito. Claro. O que seria, então, você estar treinado em enfrentar conflitos e levá-lo para um patamar de bem-estar, de qualidade, como se fosse um bombeiro. O bombeiro, ele encara o conflito, ele pega lá o fogo e ele restaura o que é possível naquela situação difícil, né? Ele não é um destruidor, ele é um criador de harmonia, né? Cara, eu me apaixonei. Falei, isso aí e serve para a minha saúde, assim, né? Envolve flexibilidade, envolve timing, envolve atenção, envolve... E me inspira a levar esse pensamento para muitos outros campos. Rios e ruas, Everton, tem muito do Aikido, do pensamento do Aikido. Que é como rios e ruas, como dois elementos de conflito, né? Ou seja, ou é rio ou é rua. Se tem rio, não dá para ter rua. Se o rio vai prejudicar a rua, enfim. Tem uma relação de oposição que gerou uma cidade onde ruas oprimem rios. Esse é o modelo que eu recebi.
Eu trabalho por uma equação de Aikido, onde não haja opressão de rios por ruas, mas que haja uma composição harmônica, onde a gente possa ter desenvolvimento urbano e preservação das águas, dos rios. Então, me interessa a harmonia entre rios e ruas, não rios ou ruas. Isso é um exemplo, assim. O Instituto Harmonia fala dessa ideia de composição em vários campos, né? Dentro de organizações, tipo a questão da produtividade, do lucro, do crescimento, está em harmonia com o desenvolvimento social, a educação, a formação de novas pessoas, né? Eu acho que tem a questão da maturidade, ou seja, me interessa boas composições entre velhos e jovens. A gente vive uma sociedade muito segregada entre o que é de jovem e o que é terceira idade e o que é de criança. Me interessa equações onde hajam uma composição entre aquele que está chegando com aquele que já viveu. E Sim, parece que existe uma distância, uma tensão, né, entre o que é velho e o que é novo. Me interessa essa história, me interessa entender aonde é que o que a gente está perdendo nessa distância, né? A temática da masculinidade, a temática da conexão da arte com a ciência, ou seja, é outra bela composição que me interessa, o quanto que a arte e a sensibilidade serve ao conhecimento, serve à tecnologia, né? Então, se você quiser, o Instituto da Harmonia é um instituto que trabalha pela cultura da composição, né? No próprio nome está lá, harmonia, educação e sustentabilidade. Aonde que essas duas coisas, essas três coisas se encontram, né? E a gente tem, acho que como espécie humana, uma natureza mais do que de oposição, existe uma dimensão humana com a vocação compositora. A gente está aqui compondo. Eu espero que rios e ruas e o Água Sustentável estabeleçam uma boa composição. Sem dúvida, eu também. Com os mais parceiros que tem, eu acho que é saber compor no mundo de guerra, no mundo de oposição. Eu acho que é a maior virtude é a gente acordar os compositores, as pessoas que se importam em compor. Exato. É a criação coletiva, as pessoas poderem dar sua contribuição e a gente ouvir e tentar pensar junto, né? A ideia da inteligência coletiva é muito importante. Fala para a gente, então, vamos falar dos rios e ruas especificamente. Vamos lá. Você começou lá com o seu passeio de bicicleta, que foi marcante, mas você continuou fazendo e mapeando rios, né, escondidos por São Paulo. Tem mais de 800 cursos d'água em São Paulo. Se você ficou impressionado lá quando o professor mostrou 300, né, no café, imagina 800 hoje, né? As pessoas nem acreditam. Conta pra gente como é que isso continuou, como é que evoluiu. Não, eu continuo me impressionando, acho que os 300 rios é um número oficial da prefeitura, 287, alguma coisa assim. O que a gente percebe é que tem muito dessas águas não estão sequer nominadas e mapeadas. São pequenos cursos, pequenos afloramentos, né, que a gente chama tudo de rio, tá? Não tem isso aqui é um córrego, é um rio, é um ribeirão, é tudo rio. É rio pequenininho, rio grandão, mas é tudo rio, né? Chegou até a falar, não, mas isso aqui já não é mais um rio, isso aqui é um córrego. Como se córrego não fosse rio, como se córrego tivesse uma conotação pejorativa de um rio que está poluído. Então, agora é um córrego. É um córrego, é um pequeno curso de água, é um corrimento de água, né? Enfim, eu continuo me impressionando, acho que eu não entendo nada de rios. Eu entendo da relação de rios com pessoas. Eu acho que é aí que eu entro no Rios e Ruas muito forte. O Luiz é um grande especialista, né, da hidrografia, enfim. E o trabalho meu é fazer esse conhecimento tocar as pessoas, sensibilizar as pessoas. Deixar de ser um assunto exclusivo assim, dos técnicos, né, dos estudiosos, dos ambientalistas, dos engenheiros, né, que precisam saber das agências de saneamento, fazer esse assunto ganhar interesse comum, interesse
popular, né? Como tornar sexy essa informação, como tornar atraente para as pessoas falarem, nossa, agora que eu sei, eu quero me envolver mais com isso, né? E a gente vem, acho que desde 2010, criando o maior número possível de ações fora do ambiente acadêmico, escolar, formal, para gerar experiências emocionantes. Para mim, a equação da emoção é quando o conhecimento encontra uma experiência. Naquela época de laboratório, você tem aula de física, de química. Quando você vai para o laboratório, você faz o carrinho andar, você faz a coisa acontecer ali na prática. Você fala, uau, aquilo lá fica. Eu acho que é aquele feijãozinho que a gente plantou no copinho. Não sei se você fez isso. Você pegava algodãozinhos, botava o grãozinho de feijão, deixava o copo ali na janela, aí você via aquelas... Ainda fiz aquela outra de colocar o feijão dentro do gesso. O gesso solidificava e o feijão quebrava o gesso. A gente criança, nossa. Essa eu não fiz, cara. Isso aí vou fazer logo mais, eu vou fazer isso aí. Mas olha o poder que tem a experiência, né? Você vê, você pode ler sobre o feijão, ler sobre a natureza, sobre as sementes. Quando você vê a semente crescendo, dando lugar a uma folha e fazendo uma... É extraordinário. Eu acho que o conhecimento encontrando a experiência, ele emociona, ele comove e ele envolve as pessoas. Então, a gente tem gerado essas experiências para trazer o conhecimento para perto das pessoas, de todas as pessoas, né? Então, estamos contando com... A gente pode falar aqui da quantidade imensa de parceiros que estão nas bordas assim do Rios e Ruas, né? São cineastas, são educadores, são atletas, né? Corredores. A gente fez um programa de corrida de rua, cruzando esses percursos de corrida com os rios pelos quais os corredores estão passando. Fazer um corredor de rua ser um agente multiplicador desse conhecimento. Ele chegar em casa e falar para a mulher, nossa, uma mulher falar para o marido, acabei de correr, eu atravessei 3 rios que eu não conhecia na cidade. Né? Isso. Você sabia que ali pela rua tal, passa um riacho? E o corredor levar essa informação é extraordinário, né? Sim, claro. Então, a gente tem ampliado esse nosso leque, né, de experiências para alcançar o maior número possível. Eu vou confessar uma coisa para você aqui agora, Everton, para quem está ouvindo. Eu tenho uma ideia, que é fazer, por exemplo, imagina a possibilidade de levar esse conhecimento da realidade dos rios de uma cidade para um motorista de aplicativo. Para você, no seu percurso, assim, você ter aquele que te leva não só fazer o transporte seu, mas ele te deixar uma pequena informação de que ele com acesso ao conhecimento, ele está andando pela cidade o tempo inteiro, a gente agregar valor ao papel do motorista de aplicativo com uma informação que pode ser útil ou não para o passageiro. Claro. Mas pode, no mínimo, despertar uma curiosidade, gerar um diálogo sobre, nossa, será, mas tinha o rio ou tem o rio? Essa pergunta a gente ouve sempre, mas tinha ou tem? As pessoas falam no Rio no tempo passado, tinha rio em São Paulo. Não, eles não foram para Brasília, eles não foram para Mossoró. Eles estão exatamente onde eles estão no presente. Então, olha que interessante, de repente ver aonde que o Google, o Uber, o 99, essas plataformas de transporte, né, com aplicativo, e um conhecimento sobre as águas, onde é que essas coisas... Como a gente pode criar uma boa composição? Estamos caminhando, talvez essa ideia até apareça de alguém aí. Se a gente puder estar envolvido como negócio, isso vai ser incrível, porque uma das metas assim, do Rios e Ruas também é achar modelos de negócio que mantenham o nosso coração batendo, não só como ativistas, como apaixonados, não, como arquitetos e especialistas que trabalham por um conhecimento de interesse comum. Né? Então, esse é um pouco das ações Rios e Ruas. Tem muita novidade, a gente pode passar aqui a manhã inteira, a tarde inteira, falando dessas experiências que a gente teve. Da exposição itinerantes.
O que é a exposição itinerante Rios e Ó, Rios? a exposição itinerante, a exposição foi uma parceria com um estúdio multimídia chamado Laborg, onde foi logo depois da crise. A gente chama de crise de governança, tá? A gente chama de crise de abastecimento. A gente não chama de crise hídrica, porque a água não tem crise. A gente tem crise de gestão. A crise é humana. A água está lá, não está chegando às pessoas porque alguma coisa aconteceu, né? Logo depois da crise hídrica, a gente foi chamado para uma conversa, sabe, como levar esse conhecimento do Rios e Ruas para uma escala maior. E a exposição que ficou, o SESC foi quem acabou contratando essa exposição. A gente levou uma maquete gigante, tipo 2 metros, 3 metros quadrados, com projeções sobre a cidade, uma maquete da cidade de São Paulo com a projeção, vários vídeos, várias animações sobre a maquete, vários painéis, para contar para um usuário do SESC, para quem frequenta as unidades do SESC, essa realidade de uma maneira emocionante, de uma maneira encantadora, com trilha sonora, com animações, fotos lindíssimas, depoimentos. Ela era interativa, essa maquete, as pessoas elas escolhiam a animação que ela queria, enfim. Ela itinerou pelo SESC entre 2016 e 2018, se eu não me engano, em algumas unidades aqui de São Paulo, no SESC Pinheiro, SESC Vila Mariana, SESC lá no centro, no Carmo. Fomos para Campinas, fomos para Jundiaí com novas maquetes, para Piracicaba, né? E acho que esse ano está sendo produzida uma outra maquete voltada para o Rio Pinheiros. É como usar desses recursos audiovisuais, né? E estéticos, artísticos, né? Para as pessoas entrarem numa experiência lírica, né? De ver a cidade com os outros olhos por meio da intervenção desses artistas visuais, né? Mas ela parou. Essa maquete do SESC sempre nos pergunta por onde ela anda, né? A gente não achou ainda um endereço para onde ela pode parar por um tempo, né? Ela poder ser visitada. Tem toda uma logística complexa essa maquete, a operação dessa maquete, que não é só uma maquete dura, né? Ela tem projeções, tem um manuseio ali. Mas se você tiver alguma boa ideia para a gente trazer essas maquetes de São Paulo para uso, acho que tem o tempo do Rio, sabe, Everton? Tem o tempo das coisas. Não só eu tenho ideia. Quem está nos assistindo, se tiver ideia, pode contactar que a gente tenta viabilizar. É sempre importante mais gente pensar, né? Você falou numa entrevista que nós vivemos, você falou no começo aqui, nós vivemos uma cidade biofóbica, né? Que acho que raiz de árvore estraga calçada, que folha entope calha, né? Ou seja, que o rio traz mau cheiro, aquelas coisas. A gente vai se afastando, você fala que a gente vai se afastando do que é natural, né? Como é que a gente pode mudar essa cultura? Você acha que é possível? Você é um otimista, dá para ver no seu tom. Como é que você acha que a gente consegue mudar isso? Eu comentei isso numa palestra eu percebi que eu sou pessimista com o que eu ouço e com o que eu vejo, mas eu sou otimista com o que eu faço. Então, eu faço alguma química aqui que é transformar as coisas que eu não gosto, coisas que me dão tristeza, me dão indignação. O que eu posso fazer para curar essa dor, né? Tem muitas dores no mundo, muitas dores no Brasil, mas qual que é o meu gesto otimista, né? Então, eu sou otimista com as mãos, com a minha boca, com o que eu faço, mas tem um pessimista aqui dentro, tá? Então, talvez quem está ouvindo também... Você esconde bem o pessimista. Bom, eu guardo aqui na minha intimidade, assim, na minha solidão, às vezes eu sinto a angústia de... Mas quando eu estou em público, acho que é um dever, né? Incendiar esse fogo do sonho, do que é possível, do que pode ser melhor, enfim. É bonito, ainda bem. Verdade. Essa distância, eu acho que eu até vejo assim com uma certa cautela a vida digital, sabe? A tecnologia, que ela é maravilhosa, que ela nos serve assim diariamente em vários aspectos, mas eu temo assim pelo quanto ela está nos distanciando da vida real.
da vida das coisas, da vida dos encontros, dos imprevistos, dos Sim. estranhos, Do café que gerou Rios e Ruas. Do café presencial ali, Claro. que acontece por acaso, por acidente, né? Exato. A vida aqui atrás do computador, ela é muito segura e muito confortável. Não tem risco nenhum. Eu estou aqui, está tudo sob controle. Quando eu estou na natureza, quando eu estou na rua, quando eu estou transitando pela cidade, quando eu estou exposto a riscos, é outra vida. Sim. Eu acho que essa insegurança da vida como ela é, da vida mais orgânica, né? Está na matriz assim dessa cidade biofóbica, dessa cidade onde as pessoas têm medo do que não tem controle, têm medo das coisas muito vivas, né? Das coisas muito naturais, né? Eu acho que esse é o ponto. A gente, por exemplo, para tudo que a gente faz no Rios e Ruas tem essa dimensão do risco, do levar a pessoa para a experiência. Ah, mas a gente vai ter que... A gente vai suar. A gente vai, sabe? A gente vai ter que andar na cidade. A gente vai ter que andar 2 quilômetros, 3 quilômetros, né? A gente vai ter que estar com outras pessoas também, né? Então, a gente leva as pessoas para esse lugar que é o lugar mais incrível do mundo, que é o lugar da vida, né? Sim. E quando as pessoas vivem essa experiência sensorial, né? De parar para olhar, tocar nas coisas, né? A gente, às vezes, quando chega em algumas áreas onde a gente percebe afloramento de nascentes, a gente pede para as pessoas agacharem e colocarem a mão naquela água, na guia, assim, na sarjeta. E as pessoas ficam meio chocadas, dizendo assim, como? É um pouco brutal essa experiência de botar a mão na água na rua. A gente fala, não, vem cá, encosta aqui, chega aqui. Quando ela salta e assume esse risco, ela sente uma temperatura gelada de uma água. E ela cheira, percebe que não tem cheiro, ela tem cheiro de água, que é uma mina, é uma fonte, aquela água que está sendo jogada na rua, que é uma água de uma nascente, né? Eu acho que trazer as pessoas para perto dos sentidos, Everton, voltar a ouvir, voltar a ver, voltar a cheirar a sua cidade, voltar a tocar nas coisas, né? Perceber, às vezes, para começar uma experiência, a gente dá uma ligada nos sentidos, que é levar as pessoas a tocarem nas folhas que elas encontram no entorno e perceber se tem diferença de textura, de cor, de cheiro. Ou seja, é quase que nos animalizarmos positivamente, sabe? Ou seja, a gente vê essa relação sensorial nos bichos, mas a gente perde alguma coisa quando a gente deixa de... A gente se humaniza demais e perde essa nossa natureza instintiva, né? E acho que a biofobia, a biofilia tem a ver com esse distanciamento, né? Essa desanimalização nossa para nos tornarmos muito cerebrais e muito controladores, né? A vida é mais risco, a vida é mais divertida. Eu concordo com você. E a gente, nessa pandemia, fica muito em casa, né? Temos Pois que é. já retomar as ações. Vamos lá. Falar de meio ambiente, né, e água, a gente acha que deve começar pela infância, pois assim, dessa maneira a gente consegue focar as pessoas, né, torná-las mais conscientes, formar essas pessoas mais conscientes desde da tenra idade, né? Qual a sua opinião sobre isso? E como é que a gente consegue levar isso para a educação infantil? Você tem alguma ideia? Vocês já trabalharam com isso de alguma forma? Eu acho que passa pela experiência fora da sala de aula. Eu acho que a experiência, já a gente juntando, né, com o que a gente está sentindo hoje como adultos, eu acho que tem algum momento da educação onde a criança ela deixa de brincar, ela deixa de se sujar, ela deixa de explorar e ela começa a aprender. Ela começa a entrar num formato mais que alimenta mais o cognitivo, né? A lógica, o raciocínio, a escrita, o cálculo, né? A memória, a leitura, enfim. Ela vai deixando, ela vai saindo do parquinho.
Eu moro no parquinho, Everton. Eu acho que a educação ela tem que preservar e valorizar o que acontece no parquinho. O que é o parquinho? É onde a vida está, né? É se sujar na água, ela ter experiência com pessoas estranhas, ela está exposta a esses riscos, né? Eu tive na Alemanha, junto com o Instituto Alana, numa missão que a gente teve lá para entender a relação da criança com as cidades. Eu vi experiências muito interessantes. E uma delas era uma escola, estavam os alunos, uma escola fora da sala de aula, estava meio chuvoso, todos com capinha, debaixo de uma cobertura lá numa área assim, bem arborizada. E eu vi crianças de 3, 4 anos em torno de uma fogueira, com galhos em brasa na mão, mexendo, crianças com 3, 4, 5 anos. E os monitores em volta. E a criança está ali aprendendo a se relacionar com o fogo, sob segurança de quem está olhando. Mas elas já estão entendendo que aquele negócio queima. E ele não pode ficar mexendo assim com aquela brasinha que vai pegar em alguém. Então, é um risco sobre... Ela está aprendendo sobre a natureza, ela vai levar aquele fogo, vai colocar em alguma coisa que vai ver como apaga aquela brasa, como esquenta. Eu fiquei olhando, falei, isso aí no Brasil, eu não vejo isso no Brasil, porque é perigoso mexer com fogo. É perigoso. Os parques lá, todos têm uma bomba, os pumps, né? Os pumps onde você bombeia ali, você vai até ali a bombinha, e essa bomba libera água para as crianças fazerem bolinho de lama, para as crianças mexerem com a água, com a pedrinha, na lama. Não, aqui não. Isso aqui, a água é suja, vai chegar em casa toda cheia de lama, não pode. Então, lá, os pais, quando vão buscar a criança na escola, em algumas escolas, não sei se são todas, né? E a criança está limpinha, o pai vai até a diretoria e fala, o que aconteceu? Por que a minha criança está limpa? Porque ele quer pegar essa criança em pandareco e botar no chuveiro assim que ela chegar, para ela ter vivido uma experiência, né? Então, ele espera que a criança se emporcalhe na escola, que ela tenha tido uma experiência natural, né? Olha que diferença. Estou falando da Alemanha. Lá, eu vi brinquedos que foram feitos por designers alemães. Foram contratados os melhores designers para fazer brinquedo num parquinho de uma escola. Eles fizeram, imagina, alemão fazendo brinquedo, né? Não tem aço polido, com madeira, aquela coisa toda, não tem nem um parafuso para fora, absolutamente. Aí eles montaram os brinquedos no parquinho da escola. E aí abriram a porta lá para as crianças verem os brinquedos. E os designers ficaram vendo. As crianças foram lá, tudo super seguro, sob controle, né? O imetro deles deve ser aquela coisa, né? As crianças ficaram ali um pouquinho, daqui a pouco elas foram embora e foram brincar com toco e pedra na terra, com os galhos, foram subir numa árvore ali. Aí os designers falaram, cara, essas crianças não querem segurança, elas não querem o que está ali prontinho e não vai. Elas querem o risco, elas querem provar, elas querem desafiar, enfim. Eles transformaram totalmente o conceito de design, né, para começar a oferecer produtos que ofereçam pequenos riscos. Olha que viagem. Então, o objeto ele não pode ter uma altura segura, tem que ser um pouquinho perigoso. Para a criança sacar, será que eu consigo saltar daqui? Não consigo? Será que essa corda aqui vai me aguentar? É meio mole essa corda, né? Não é uma plataforma, né? Então, eu acho que a experiência, o parquinho, o risco é fundamental para esse processo de conexão da criança com o meio ambiente. O meio ambiente sobre o qual ela não tem tanto controle assim, sabe? A relação da criança com a água, a relação da criança com a horta, com o plantio. Nem a criança, nem nós temos tanto controle com o meio ambiente. Nenhum, né? Tem que... o quanto que você faz impacta naquilo que você está cuidando, né?
se você arranca um pedaço, se você protege, o quanto que a tua presença ela pode ser um presente para o ambiente e quanto pode ser uma desgraça, né? O quanto pode ser uma tragédia a sua presença naquele entorno, né? Eu acho então que a relação com animais. Tem que ter galinha nas escolas, Everton. Tem que ter pato, tem que ter um lugar onde tenha coisas crescendo, tem que ter água. Eu fico preocupado com a escola higiênica, sabe? A escola protegida de tudo pode perder o controle. Teve um asilo nos Estados Unidos, não sei onde foi, que um lugar para um retiro de idosos, né? Todos com 80, 90 anos, ganhou uma galinha. Chegou a galinha, um presente para o asilo, né? Imagina a confusão, mas que problema, quem que trouxe essa porcaria? Isso que ia fazer uma sujeira desgraçada, fazer barulho, vai ficar ciscando aqui. Ela começou como um problema. Com o tempo, começaram a perceber, essa galinha precisa de um lugar para dormir. Então, onde é que ela come, essa galinha, né? Quem vai limpar o cocô dessa galinha? Aí começou a surgir um monte de apoio, né? Equipes, né? Para cuidar. Mas essa galinha precisa de um galo, né? Então vamos trazer um galo para cá. Essa galinha transformou esse asilo e mudou a relação de pertencimento, como se diz, eles se sentiram mais úteis. Eles sentiram agora, eles são os cuidadores da galinha. Eles precisam dar um nome para a galinha. Que nome vai ser? Então já tem uma discussão para discutir como vamos chamar essa galinha, né? E aonde ela vai ficar, enfim. Então, essa experiência que aparentemente traz um transtorno é o que cura, talvez, um ambiente escolar, um asilo, uma empresa, né? Você ter esses lugares vivos, né? Então, acho que os bichos, estou falando assim, pode ser qualquer outro bicho, não precisa ser a galinha, né? Pode ser alguma outra, pode ser um viveiro de pássaros, um canteiro para cuidar sei lá, eu tenho um cachorro na escola, ser um mascote da escola, né? Que seja, enfim. A relação com a arte, e eu sou artista plástico também, e esse quadro aqui não é meu, isso aqui é de um amigo, mas a arte, a sensibilidade que a arte treina, né, te leva a ver melhor, ouvir melhor. Sim, sabe? Eu acho que existe uma inteligência na aprendizagem, na expressão artística, que vai servir na sua forma de lidar com o cliente, na forma de lidar com a sua esposa, com o seu marido, na forma de lidar para educar filho. Eu olho para o Congresso Nacional, por exemplo, eu não vejo ali arte nenhuma ali. Eles são muito longe da sensibilidade, da escuta, às vezes da delicadeza que envolve a expressão artística, né? Você não vê um pianista quebrar o pau contra o pianista, sabe? Pô, esse piano, você tocou errado essa música. Não, não. Existe uma tolerância, assim, para acharem juntos, né? Tocou diferente, é só isso, é verdade. Você está falando isso, eu vejo, em algumas coisas que você está falando, eu vejo o meu primeiro sócio, né? Foi sócio durante muitos anos, o Celso, ele era karateca, né? É a vida dele, então, tem uma filosofia toda. Então, ele também sempre tinha relações com a filosofia da arte marcial, que era interessante, e você falando me parece bem isso. É a mesma coisa, ele mesmo lembrava de trazer para casa, para os filhos, ter sempre um animal para gerar aquela sensação de responsabilidade. É sua responsabilidade, você tem um ser que você precisa cuidar. É igual a gente, se você tem filhos, você muda a sua vida porque você passa a ter um ser absolutamente dependente, então você é obrigado a cuidar, né? Você é obrigado a mudar. Isso, cara, eu acho que é extensiva para o meio ambiente em geral, né? Porque nós temos que ter essa responsabilidade natural, algo que você precisa cuidar. É interessante esse caminho. A palavra que você está trazendo, acho que ela é mãe, sabe? Se você não sabe cuidar de uma planta, não sabe cuidar de um bicho, como é que você vai cuidar de gente? Como é que você vai cuidar de uma cidade, de
Como? Você tem que ter essa musculatura do cuidado, que é a arte, né? Quando você vai pintar, quando você vai tocar alguma coisa, aprender, tem que haver um cuidado, tem que haver um approach assim com muita cautela, muita atenção com o objeto que você está lidando, né? Isso aí se treina o feijãozinho, com o cachorro, com a galinha, né? Você vai entendendo. Você tem um aquário em casa, né? Se você não der comida, o peixe morre. Aí você vê o peixe e começa a boiar, e fala, nossa, eu esqueci de alimentar meu bicho, ele morreu. É um trauma para a criança, mas vai ficar para sempre aquilo lá, né? O cara estava treinando o cavalo dele para ficar sem comer. Quando o cavalo estava acostumando, morreu. Essa é só. É bem por aí, né? E tem a aranha também, que o cientista foi tirando as patas dela, né? E ele descobriu que quando ele tirou a última pata e ele falava, anda, aranha, ela não andava, ele falava, a aranha escuta com as patas. A conclusão do cientista. Experimento científico. Bom, vamos lá. A gente tem. Você estava conversando, a gente deu uma. Já te falei, com a internet eu fui bisbilhotando a vida aí do Rios e Águas, né? E até chegar indiretamente na vida do José Bueno. A gente aqui no Instituto Água Sustentável, eu vejo que tem bastante sinergia com o que vocês fazem. A gente tem um projeto que está andando muito bem, que a gente julga ser muito nobre, que é o Professor Água. O Professor Água, ele é um veículo de divulgação, tem funcionado bastante com as redes sociais, né, levando conhecimento do meio ambiente, principalmente ligado à água, de uma forma mais simples. Você vê alguma chance da gente trabalhar junto para fazer o nosso objetivo andar? Porque seria divertido no mínimo. Olha, se for divertido, já é um bom motivo para a gente pensar o que pode fazer junto. Claro que existe muita sinergia. A gente tem eu tenho uma fala que eu trago para as pessoas que acabam nos conhecendo, a gente se envolve, que é ver nas águas e ver na natureza o educador. Quem tá querendo contar uma história é a água. Então, o papel nosso é sintonizar a nossa escuta aqui para entender o que a água nos conta, né? Então, a água ela tem essa... Quando eu vejo professor água, me remete diretamente a isso, né? A gente leva as pessoas até a presença do professor ou da professora, que são as águas, são os rios. Os rios são entidades que querem nos contar alguma coisa, eles têm... E a gente precisa só calibrar o nosso escutar, nosso sentir, para ouvir qual que é a mensagem desse professor, ou desse grande sábio que está aqui há milhões de anos, que são as águas e toda a natureza. Muita sinergia, Everton. Acho que é parar com calma, deixar decantar, amadurecer, ver o que a gente pode... Para trazer um pouco desse approach, né, do Rios e Ruas, do meu jeito de lidar, do jeito que o Luiz costuma lidar como educador também. Acho que tem um mundo pela frente, tem uma avenida, tem um rio gigante pela frente. Sim. Um rio de verdade, não um corguinho, não. Esse é um riozão. Muito legal. Zé, o nosso tempo, infelizmente, está no final. O papo está muito, muito legal, muito divertido. A gente gostaria de ajudar você a divulgar quando você tiver o livro. Se você tiver interesse, a gente tem o maior prazer em ajudar. Isso é muito legal, muito bem-vindo. Tá? Por favor, é a primeira tiragem. A gente está fazendo uma tiragem pequena, acho que são 1000 exemplares, a primeira edição, mas com certeza é um livro que ele vai merecer, para uma maior distribuição, novas tiragens. Com a matriz dele pronta, eu acho que esse processo de novas edições ele torna-se mais fácil. O duro é esse primeiro passo elegante, né, que é de fazer a produção da primeira edição. Mas aí seria incrível, né, a gente poder avançar. Eu conheço esse caminho, não é fácil. Botar em pé é difícil. Mas a gente está disposto, nosso trabalho é divulgação, a gente ajuda a divulgar um trabalho desse aí com o maior prazer. Então, vamos manter contato aí. Por favor, nosso tempo está no final, se você puder fazer suas considerações finais, foi um prazer imenso trazer você aqui. A gente tem certeza que a gente vai conseguir trabalhar, botar alguns projetos em pé, para a gente, no mínimo, se divertir junto, né? Poder tomar um café, né? E andar pelos rios aí do mundo em geral.
A minha consideração final, tal como eu agradeço sempre ao Celso Sekiguchi, que me apresentou ao Luiz, eu queria aproveitar aqui para agradecer ao Sérgio Lopes, que nos apresentou. Eu acho que essas figuras que, às vezes, que a gente nem vê, ele não está aqui, o Sérgio, mas é essa figura invisível que proporcionou uma composição. A gente vive agradecendo a essas pessoas com as quais a gente se aproxima, aqueles que facilitam uma aproximação. Eu acho que essa dimensão do quanto a colaboração, a cooperação, ela está no DNA do Rios e Ruas. Rios e Ruas não sou eu e Luiz. Rios e Ruas é um conjunto de pessoas que têm se agregado, se somado para compor esse organismo grande, né, de interesse pela água, interesse pela vida, interesse pela cidade, interesse pela diversidade desse lugar que a gente vive. Então, vai aqui assim um agradecimento especial para o Sérgio, a ti e a todo mundo aí que está acompanhando. Nos contatos, você deixa comigo, tem as minhas vai para o Rios e Ruas, vai no Zé Bueno. Sim, vai estar tudo aqui no nosso no YouTube, o pessoal pode clicar e visitar, a gente vai fazer a distribuição, pode ficar tranquilo, vai ser muito legal. Pronto para novas e prósperas composições, não só com água sustentável, mas com quem for a favor da vida. Tamo junto. Legal, muito obrigado. Gente, a gente teve aqui a presença do José Bueno, ele tem um projeto Rios e Ruas, vocês viram, vocês têm os links aqui para vocês acessarem, é muito legal. Pensem em como fazer isso andar, isso é uma forma de trazer as pessoas a se relacionar, fazer com que as pessoas se relacionem melhor com a água e com o local em que vivem, porque tornando os locais mais agradáveis, ou no mínimo na sua cabeça você enxergar como o mundo funciona, e como ele está participando e a água está perto de você mais do que você conseguia imaginar, já é um passo imenso para tornar esse nosso planeta um lugar mais legal de se viver. Obrigado, Zé. Parabéns pelo trabalho, foi muito interessante e eu gostei muito de ter você aqui. Um abraço. Muito obrigado, querido.